Maravilha, muito boa noite a todos vocês. Essa é uma aula VIP, a aula inaugural da turma Ceifo 2024, onde nós iremos conversar sobre um assunto muito importante, que é em relação ao valor que a nossa saúde tem. Então, todos muito bem-vindos. Essa aula acontece hoje, dia 28 de março de 2024. Bom, queridos, quando a gente pensa em saúde, né? Quanto que vale a nossa saúde? Há pouco tempo atrás, eu vi uma entrevista de uma mulher falando sobre essa questão do valor da saúde. Mas ela perguntou para alguém que queria ser muito rico, né? Se essa pessoa tinha o desejo aí de ser um milionário. E a pessoa logo respondeu: sim, com certeza, não, né? Eu quero ser um milionário, para mim isso é muito importante. E ela falou: ok, e se eu te dissesse que eu vou te dar US$ 1 milhão, você ficaria feliz? Nossa, com certeza. O que que você faria? E a pessoa começou a responder: bom, eu ajudaria minha família, eu investiria, compraria patrimônios, ajudaria com a educação, muitas coisas boas, muitas coisas interessantes. E a mulher falou: ok, e se eu te desse US$ 1 bilhão, como que você ficaria? Nossa, para mim seria o máximo, né? Um alvo maior que esse eu nem sonhava. E aí a mulher disse assim: ok, se eu te der então US$ 1 bilhão hoje, mas amanhã você não acorda, você vai ficar feliz? Aí a pessoa falou: não, óbvio que não, eu não vou aceitar US$ 1 milhão para amanhã eu morrer? Não. E por que não? Porque minha vida vale muito mais. E aí a mulher falou: interessante. Olha só, a gente é bilionário a cada dia que a gente acorda e a gente não valoriza isso. Não tem dinheiro que pague a nossa saúde, a nossa vida. E por que será que a gente lida com tanto descaso com a nossa saúde, com o nosso estilo de vida? Ou por que que a gente não valoriza e reconhece o quanto isso é importante para nossa sobrevivência? Mas a gente sabe, queridos, que a gente está falando também de uma guerra, né? Uma guerra espiritual muito forte. Não é à toa que é algo tão difícil e que envolve tanto, né? A nossa vida. Eu gosto muito desse texto que está em João 10:10, que diz assim, ó: Jesus declara: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, o que o ladrão vem? Quem que é o ladrão? O inimigo, correto? O que que ele vem fazer? Roubar, matar e destruir. Mas olha que promessa, queridos. Mas Deus diz assim, né? Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui Jesus expressa, queridos, o desejo dele de oferecer às pessoas, não apenas em termos físicos, mas também na vida espiritual, emocional, para que a gente viva em abundância. É claro, queridos, que enquanto estivermos nessa terra de pecado, a gente vai ter luta, a gente vai ter dores, a gente vai ter dificuldades, né? Deus não nos prometeu que nós não teríamos dificuldades nesse mundo, mas ele nos prometeu que ele estaria sempre conosco, em meio do vale da sombra da morte, ele jamais nos desampararia. Então a gente vai ter sim muitas dificuldades, mas isso não significa que a gente não possa viver uma vida mais abundante. O Espírito Santo fala conosco através da nossa mente, nós sabemos disso, mas às vezes por conta de tantos adoecimentos, né, embotamento mental, a nossa mente ela está tão fechada que a gente não consegue de fato nem ao menos ouvir a voz do Espírito Santo. É igual quando a gente come muito, né? Se a gente come muito, não importa o quê, saudável ou não, mas comeu demais, como que a gente se sente? Ah, é pesado, com sono, cansado, a mente nem processa direito, não é verdade? E às vezes a nossa mente ela está tão embotada por conta do nosso estilo de vida, né? Que a gente tem levado cada vez mais sedentário, a gente não faz atividade física, a gente não dorme direito, né? A gente não come direito, os nossos relacionamentos são prejudicados, a gente tem tantas e tantas preocupações, a nossa saúde emocional cada vez mais debilitada, e tudo isso influencia no nosso relacionamento com Deus, porque quando eu não estou me sentindo bem, dificilmente eu vou ter prazer em pegar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus.
né? Então, por isso que é tão importante, não é à toa que o inimigo vem justamente para destruir, e ele começa muitas vezes na destruição da nossa saúde. E a gente tem vivido, queridos, numa sociedade onde a gente tem cada vez mais doenças crônicas matando, né, e adoecendo as pessoas. Sabe que essa semana eu estava lendo um artigo de uma revista bem famosa, Lancet, internacional, e ele estava trazendo justamente a questão da quantidade de pessoas, jovens inclusive, que estão amputando os membros inferiores, as pernas, por conta da diabetes tipo 2. Então, a gente tem cada vez mais crianças com diabetes tipo 2, mais adultos com diabetes tipo 2, e a gente sabe que o diabetes tipo 2 ele está muito relacionado principalmente com o nosso estilo de vida, né? Com a maneira como a gente vive, o sedentarismo, sobrepeso, hiperlipidemia, né? A gente tem um excesso de colesterol, de gordura, resistência à insulina, e aí a gente não tem uma boa circulação no nosso sanguínea, né, nos nossos tecidos e órgãos. Então, cada vez mais a gente tem visto pessoas sofrerem, né, por conta de doenças que são consideradas doenças crônicas, né, doenças que são essas possíveis, né, de serem prevenidas. E olha que interessante, esse artigo aqui já não é mais tão novo hoje, né? Ele é do American Journal, se eu não me engano, é 2020, esse artigo, e ele fala sobre uma necessidade urgente, né, que os Estados Unidos têm em relação à saúde. Por quê? Porque cerca de 75%, mais da metade de todo o valor anual que eles têm destinado à saúde aqui nos Estados Unidos, ele está sendo destinado para tratamento de doenças crônicas. Mas, olha que interessante, essas doenças crônicas, em sua maioria, elas poderiam ser revertidas, né? Ou prevenidas através de mudanças no estilo de vida. E aí, falando, parece tão fácil, né? Poxa, por que que não muda o estilo de vida? Mas acontece que a gente está assim, ó, como esse ratinho na rodinha, né? Correndo, correndo, correndo e não saindo do lugar. Porque cada um de nós aqui temos as nossas dificuldades. Talvez para mim a alimentação não seja uma dificuldade, mas para Marineide seja, quem sabe? Ou talvez para mim o exercício físico seja uma atividade, mas para a Lúcia não é uma dificuldade, né? Cada um de nós temos as nossas dificuldades. E aí a questão é a gente achar possibilidades, parar de dar desculpa para aquilo que a gente sabe que precisa ser mudado. Mas na sociedade que a gente está vivendo, nesse estilo de vida moderno, que a gente sai cedo, volta tarde, está cansado, perde muito tempo nisso daqui, queridos, em celular, em rede social, vendo vida dos outros, ou até mesmo no WhatsApp, né? Conversando, conversa à toa. A gente tem se tornado, entrado justamente nessa rodinha aqui do rato, né? A gente tem entrado num ciclo vicioso de um estilo de vida não saudável. E aí a gente fica assim, não, mas tá tudo bem, né? Porque normalmente é assim, primeiro vão vir os sintomas, depois que vir um sintoma de alguma doença, aí a gente desconfia se tem alguma coisa errada ou não. Mas não, porque muitas doenças a gente sabe que elas são doenças silenciosas, né? Então a gente deve sim se preocupar, não esperar que a doença apareça, mas já viver um estilo de vida preventivo. Caso o meu estilo de vida, né, esteja prevenindo doenças, que bênção. Isso é garantia que eu não vou ter nenhuma? Não é garantia, né? Mas eu não preciso ser o causador principal, não é mesmo? Eu gosto muito dessa frase, ele é um filósofo, né? Mas ele diz assim: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Porque a gente está tão doente, numa sociedade tão adoecida, que a gente acaba considerando que tá ok, tá tudo bem, é normal, eu vou ter mesmo hipertensão, eu já estou perto dos 50, já tá certo, não tem problema, eu vou ter mesmo diabetes, eu já estou quase com 60, né? E isso tem acontecido, queridos, né? A gente tem visto cada vez mais cedo crianças adoecendo, né? Crianças tendo doenças crônicas não transmissíveis, e isso é muito triste. Isso impacta a nossa qualidade de vida, né? Por quê? Porque não altera somente a nossa saúde física. Eu gosto de dizer, né? A gente separa
só para termos didáticos, né? A gente separa saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, a gente separa isso só para a gente entender um pouquinho melhor. Mas, na verdade, é tudo junto. É igual aquele... não é o ketchup 3 em 1, sabe? Que é ketchup, mostarda e maionese, tudo junto, assim, tudo misturado. Assim somos nós. É um pouquinho de cada, mas tudo tá junto, a gente não tem como separar. Mas quando a gente pensa na nossa saúde física sendo sequestrada, sendo atingida, isso vai ter um impacto muito grande em todas as áreas da nossa vida, emocional, espiritual, social, né? Como que eu lido com o outro, inclusive também com o meio ambiente. E as pessoas hoje estão lutando cada vez mais frequentemente, né? Com sintomas, tomando medicações controladas, limitando, tendo dificuldade em prática de atividade física. E aí, aqui eu quero abrir um parênteses muito importante, porque olha só, às vezes a gente fala assim: não, ok, não vamos tomar o remédio da farmácia ou que o médico prescreveu, mas eu tenho esse remedinho natural aqui. E eu já vi isso muito. Para dor de cabeça, o que eu faço? Chá disso, com isso e com aquilo. Tó. Só trocou o alopático pelo natural. E qual que é o objetivo, queridos? Nós não somos contra a medicina tradicional e nem contra a medicina natural, muito pelo contrário. Mas o que acontece aqui? Eu não estou indo na causa. E o que a gente sabe que é importante? Ir na causa da doença. O que está causando essa doença? Porque senão eu só estou tapando a ferida, seja com um alopático ou seja com remédio natural, não importa, eu só estou tapando a ferida. Eu não posso utilizar? Claro que eu posso. Ele vai ser importante? O chá vai ser importante? O remédio vai ser importante? Vai. Mas enquanto não houver realmente uma mudança na causa da doença, a gente não está fazendo diferença. E aí eu costumo comparar o nosso estilo de vida, né, o nosso corpo, como um exército. Né? E a gente tem vários soldados nesse exército. E dentro desse exército, que a gente está em guerra, né, o que acontece? Numa guerra normal, né, numa guerra, se um soldado ele é ferido, o que acontece? Esse soldado que é ferido, ele não vai conseguir cumprir a missão dele, o que ele deveria cumprir. Ele vai ter que depender de outros soldados para poder ajudá-lo. As forças dessa tropa vai diminuir, porque cada soldado é importante, e da mesma forma o nosso corpo, o nosso organismo, né? Quando a gente vai adoecendo e os nossos soldados de defesa, eles vão sendo atacados, né, e diminuídos, não sendo repostos, né, ou recebendo a energia necessária que deveria, a gente vai ter uma diminuição das forças, né, desse exército do nosso corpo humano. E na mesma medida, quando a gente transfere, põe todo esse exército como nós, corpo de Cristo, né, como nós, sendo igreja, quanto mais adoecido cada um de nós nos tornamos, menos força a gente tem para poder trabalhar com afinco para a obra de Deus. Essa semana aqui a gente está lendo uma meditação antiga esse ano, mas é uma meditação do Dr. Knight, George Knight, e ele escreveu sobre a história, né, da Igreja Adventista, e uma das partes tem sobre o movimento da saúde, né? E como ele fala isso de uma maneira muito bonita, quando ele diz, né, que quando veio a clareza dessa mensagem, que não começou conosco, começou muito antes dos adventistas, tá bom? E em outro momento a gente pode estudar um pouquinho sobre a história desse movimento que começou, que iniciou, mas Deus revelou para Ellen White isso que já estava acontecendo e ela sistematizou todos esses preceitos e fez parte, então, do movimento adventista. O que a gente tem? A gente tem, queridos, uma ferramenta muito poderosa, porque o mundo nunca esteve tão aberto para a saúde como está hoje. Nunca esteve. A ciência tem comprovado tudo aquilo que a gente acredita há mais de 100 anos. A ciência tem comprovado hoje e mostrado evidências científicas de como um estilo saudável protege o corpo, protege o organismo, como as pessoas se interessam. E a partir desse momento, porque elas vão ver assim, nossa, por que a Kizzy... Nossa, a Kizzy mudou, o que aconteceu na vida dela, né? O que será que aconteceu com a Dani, com a Letícia, com a Lenita? Nossa, a Verônica tá tão diferente, algo tá acontecendo ali, o que é?
E quando as pessoas perguntam, e vocês, e nós compartilhamos, é a oportunidade que a gente tem, né? A oportunidade que a gente tem de compartilhar aquilo que a gente tem vivido, aquilo que Deus tem revelado e mostrado, e o porquê que a gente acredita, né, nisso. Esses dias eu estava conversando com uma professora minha, e a gente estava fazendo a agenda, né, das próximas aulas, e ela tinha sugerido sábado. Eu falei que sábado eu não estudava, que sábado era um dia sagrado para mim, e ela começou a perguntar o porquê. E a partir disso a gente começou a conversar e ela falou: Nossa, que lindo isso! E perguntou sobre alimentação, por que que eu não comia tal coisa. E como que eu lidava com isso. Eu disse que eu acreditava que o meu corpo era templo do Espírito Santo, então eu tinha que cuidar da melhor maneira possível. E Deus deu instruções de como a gente pode cuidar melhor, né? Então, o mínimo que eu posso fazer é cuidar de acordo com o fabricante, com o que o fabricante disse para fazer, para tomar cuidado. Então, são oportunidades para a gente poder compartilhar. E esse mundo tão doente está também carente, né? E a gente tem esse chamado tão importante. E esse chamado, ele envolve também a gente trabalhar essas questões da prevenção de doenças, né? Então, a prevenção, queridos, é a gente evitar que doenças crônicas aconteçam, né? E é quando a gente trabalha com prevenção e promoção de saúde, é eu prevenir através da utilização de recursos, né? Dos 8 remédios naturais, de um estilo de vida saudável, prevenir doenças crônicas e promovo esses hábitos de vida saudáveis. Como? Eu incentivo pessoas a fazer parte de grupos de caminhada, de exercício físico. Eu incentivo a buscar educação contínua, né? Continuamente buscando boas fontes de informação para poder entender, para poder prevenir doenças, para poder mudar hábitos. Isso é muito bonito. E recentemente, isso não é de hoje, mas recentemente se tornou mais popular, e eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, das Blue Zones, que são as zonas azuis. O que que é isso? Um geógrafo, o nome dele é Dan Bilter. Ele, um geógrafo que trabalhava para a National Geographic, e ele um amante de esportes, né? Fez ciclismo durante a sua vida toda, gostava, sempre buscou saber como que se podia ter um estilo de vida mais saudável. E ele começou a ver algumas regiões no mundo, a mapear essas regiões onde se tinham mais centenários, pessoas que viviam até 100 anos ou próximo aos 100 anos com saúde. E o que que tinha de diferente? Então ele mapeou essas 5 regiões no mundo. Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia, Sardenha, na Itália, Nicoya, em Costa Rica e Loma Linda, nos Estados Unidos. E essas zonas azuis que ele conseguiu mapear são zonas onde a gente tem maior concentração de grupos, né, de pessoas idosas ou que vivem bem, que estão ativas, que estão lúcidas, que têm um bom estilo de vida. E ele viu que entre todas essas zonas haviam algumas coisas em comuns. Então, o que que ele viu? Essas pessoas, elas tinham um senso de família, ou seja, elas sentiam que pertenciam a algum lugar, né? Seja sua família sanguínea, ou uma família de uma igreja, uma família de amigos, uma família de vizinhos, mas ela sentia-se pertencente. Essas pessoas não fumavam, em sua maioria elas eram vegetarianas ou semi-vegetarianas, mas todas tinham alto consumo de legumes, de comida de verdade, né? Comida que não era ultraprocessada. Elas tinham constante atividade física, o corpo sempre em movimento, e elas eram engajadas socialmente, ou seja, elas não viviam só para si, elas tinham uma missão de ajudar, de abençoar, de estar junto, de servir a comunidade. Essas são marcas muito importantes das zonas azuis. E sabe o que mais chama atenção, queridos? O que mais chama atenção, não só do que aparece das Blue Zones, né, mas também de pesquisas e evidências científicas que nós temos, é essa região aqui, ó, de Loma Linda. Com certeza você já ouviu falar, mas Loma Linda é onde a gente tem os centenários, que são os adventistas do 7º dia daquela região. E aí, quando eu olho isso, gente, eu não sei você, mas me dá uma alegria e ao mesmo tempo me bate um desespero, que eu falo assim, uau, que legal, né? Legal que o governo dos Estados Unidos investe em pesquisas para estudar essa população, que legal que está passando, e eu já vou mostrar para vocês, tem uma série, inclusive, no Netflix,
das Blue Zones, onde mostra os adventistas do sétimo dia, onde compartilha sobre a nossa fé. Aí eu olho e falo, uau, que legal. Mas aí, ao mesmo tempo, me bate uma tristeza muito grande, que eu falo assim, não era para em cada lugar desse aqui a gente ter várias Blue Zones, minha gente? Era para a gente ter Blue Zone em Guarulhos, aonde mais que a gente tem? Piauí, na Bahia, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Era para a gente ter, sabe por quê? Porque essa mensagem a gente já tem ela faz tempo, queridos. Por que que a gente não vive? E esse é o nosso grande desafio, não adianta a gente só saber. O nosso grande desafio é justamente viver aquilo que a gente sabe que é o certo, né? E aí a gente, quem sabe, né? Olha lá, Marineide, já pensou você fazendo isso aqui, ó? Olha essa velhinha, gente. Olha lá os novinhos que estão aqui com a gente, né? A gente tem aí uma senhorinha já idosa, né, em perfeita condição física. E nós temos, queridos, muitas evidências científicas, né, que nos mostram, inclusive, que essa população que vive ali em Loma Linda, né, eles têm uma expectativa de vida maior, eles têm menos doenças isquêmicas do coração, menor índice de diabetes tipo 2, que são doenças crônicas relacionadas principalmente com o nosso estilo de vida e com o meio ambiente onde a gente está inserido, diminuição da obesidade, diversos tipos de cânceres, né? E ali a gente tem realmente muitas pessoas sendo atendidas, muitas pessoas desenvolvendo hábitos saudáveis, e essa é a nossa função, né? Como comunidade, a gente abordar esse tema de saúde de uma forma holística, né? Reconhecendo que existe essa interconexão, né? Entre corpo, mente, espírito, que tudo é uma coisa só, mas um está interconectado com o outro, né? Isso é muito, muito importante. Vocês já viram, eu já falei sobre isso, na revista Newsweek, é a segunda revista mais importante aqui nos Estados Unidos. Vamos pensar assim, primeiro a Times, depois a gente tem a Newsweek, muito famosa, muito bem conhecida. Em 2011 foi feito ali uma pesquisa, né? Foi feito um artigo onde o título é Como Viver para Sempre, né? Como Viver até os 100. E uma das coisas que aparece, seja mulher, né? Escove seus dentes todos os dias, faça visitas regulares ao médico, mas seja um adventista do sétimo dia. Olha que interessante. E olha que responsabilidade. Né? E aqui não é para a gente se sentir orgulhoso, uau, né? Mas é para a gente sentir assim o cuidado de Deus, né? Deus deu mensagem tão importante para nós. Hoje a ciência está falando disso de maneira abertamente, né? De uma maneira tão bacana, mostrando tantas evidências, mas também trazer para nós uma responsabilidade, né? De como a gente pode ser testemunho muito maior se a gente colocar em prática aquilo que a gente acredita. Então, esses princípios que são conhecidos como estilo de vida adventista são considerados parte da nossa filosofia adventista, que é buscar o quê? Buscar promover uma vida plena, uma vida saudável em todos os aspectos. Isso baseia na crença, né? Na crença na importância do cuidado do nosso corpo, como o quê? Como o corpo sendo um templo do Espírito Santo. E se você ainda não viu, você pode assistir, se você tiver acesso à Netflix, um documentário muito bacana que são sobre as Blue Zones. Ele chama Como Viver até o 100, em português, tá bom? Como Viver até o 100. E ali no episódio 2 você vai ver especificamente sobre os adventistas do sétimo dia. Mas eu recomendo que você assista a todos e você possa conhecer um pouquinho mais sobre as outras realidades também, que tem histórias inspiradoras, né? Que a gente pode se maravilhar como isso é bonito e como isso é bacana, e realmente, quando a gente cuida do nosso corpo, a gente vai colher uma saúde melhor. Então, esses princípios, né, a adoção desses princípios é vista como uma expressão de gratidão, né? Deus, quem me criou, quem criou esse corpo, está dizendo qual é a melhor forma de eu viver. Em reconhecimento a isso, eu vou ser salvo por isso? Alguma, eu já sou salvo pelo sangue de Cristo. Tem nada que eu faça para que eu seja salvo. Não tem, não existe. Mas em reconhecimento a esse amor tão grande, se ele está dizendo qual é a melhor forma de eu viver e eu colocar isso em prática, isso é só expressão de gratidão, né? E a nossa missão, e essa é a minha missão, também, da gente espalhar essa mensagem tão linda, né? E compartilhar para que mais e mais pessoas possam ter as suas vidas, né, mais abundantes e também conhecer sobre esse Deus tão maravilhoso.
Bom, queridos, o nosso sonho não é somente, né, ser reconhecido Loma Linda como uma Blue Zone, mas o nosso sonho é a gente ter, de fato, várias zonas azuis ao redor do mundo, né? A gente quer ter uma comunidade aqui nessa cidade, na sua cidade, onde você está, e esse é um convite para cada um de nós. A gente sabe que não é um processo fácil, é desafiador, porque envolve a gente sair da nossa zona de conforto, e sair da zona de conforto a gente dói, é doído, o negócio é difícil, mas é possível. E não é possível sozinho, queridos, é possível através do Espírito Santo. É a gente clamar ao Senhor, é pedir realmente para o Espírito Santo nos ajudar a fazer a atividade física que a gente precisa, a cuidar da nossa mente, a nos ajudar com os vícios que nós temos, né? São diversos, desde vícios alimentares a vícios onde a gente vê que às vezes perde tanto tempo, seja na internet, seja assistindo coisas que não agradam ao Senhor ou que não alimentam a nossa mente. Então, é com a ajuda do Espírito Santo que a gente consegue vencer. E a gente acredita nesse pilar, né? Onde a gente tem, para qualquer processo de mudança, a gente precisa ter informação de qualidade, porque se você abrir o Google agora, você vai ver um monte de coisa. Terrorismo nutricional, você não pode mais comer isso, comer aquilo. Você deve viver só de suplemento, ou então você só deve viver de verde. Gente, é tanta coisa que a gente fica confuso. Então, como que a gente faz esse filtro? E esse é o nosso objetivo aqui na Escola Seifo, né? Trazer essa clareza para você conseguir filtrar o que a informação está baseada com aquilo que nós acreditamos como igreja e alinhada com o que a ciência tem dito, né? E para você ter ideia, é tão importante a gente passar essas informações, né? Viver essas informações e dar continuidade, porque, inclusive, infelizmente, né, Nicoya, em Costa Rica, possivelmente essa vai ser a última geração de longevos naquela comunidade. Por quê? Porque as novas gerações já não vivem mais o estilo de vida que os seus avós, que os seus pais viviam, né? A alimentação já mudou, o estilo de vida também, já não se tem mais relacionamento interpessoal e vai se perdendo. Da mesma forma pode acontecer conosco, né? Quando a gente vai se distanciando cada vez mais. Então, não há vida abundante sem saúde, não existe, né? Não tem como eu ter uma vida abundante, seja ela espiritual, mental, sem saúde. Saúde é a base. Não há alegria nas conquistas se a gente não tem saúde. Adianta eu ter US$ 1 milhão. Se eu não tenho saúde, não serve para nada. E a gente não pensaria duas vezes em gastar toda a fortuna que a gente tem para tentar recuperar a saúde. E não há sentido na nossa vida sem saúde. Então a gente precisa, queridos, acordar. A gente precisa despertar e começar a fazer mudanças no nosso estilo de vida. E mudanças essas que vão nos ajudar a cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Querido, só você sabe qual é a sua dificuldade. Só você sabe aquilo que tem te travado, que tem te perturbado, que não tem permitido que você consiga viver a vida abundante e plena que Deus deseja que nós tenhamos aqui ainda. E talvez você não saiba. E por isso que a gente também precisa orar. A gente precisa clamar para o Espírito Santo nos revelar, nos mostrar, né? Como diz o salmista, sonda, Senhor, sonda, Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo teu caminho da justiça. Então, ajuda, Senhor, para que eu possa ver, para que eu possa enxergar e para que eu possa trabalhar. Queridos, esse curso, ele não é somente para você ser um facilitador do Clube Vida e Saúde na sua igreja, para você poder trabalhar, né, com mais afinco na sua comunidade, para ajudar outras pessoas. É isso também. Mas a primeira proposta, queridos, é que nós possamos estar abertos, dispostos, né, com o ouvido ali aberto, para que a gente possa ir trabalhando questões do nosso estilo de vida. Se você não tem nada para mudar na sua vida, meu Pai amado, eu não sei o que você está fazendo aqui na Terra ainda, gente, né? Porque todos nós temos e vamos ter até a volta de Jesus. Então, a nossa missão é a gente permitir que o Espírito Santo nos transforme, sair da nossa zona de conforto, isso é escolha. Não adianta só a gente saber as informações. A gente precisa decidir sair, a gente precisa decidir mudar. Por isso, queridos, e a gente já está chegando ao fim desse nosso encontro, por isso que o primeiro passo que a gente tem para qualquer processo de mudança é a gente descobrir, né? A gente despertar a consciência, é o estudar ali
né? Vocês vão estudar também no módulo 2 sobre nutrição e descobrir realmente como o nosso corpo funciona, o que é necessário, qual é a relação do intestino com o cérebro, por que que às vezes a gente está lutando com uma depressão e, na verdade, a gente está com uma disfunção ali na nossa microbiota intestinal e a gente precisa mudar algumas questões, ou eu não faço atividade física, não me exponho à luz solar. Então, a gente primeiro precisa despertar a consciência. E como que a gente desperta a consciência? Tendo momentos assim, como nós estamos tendo, você participando da Escola Safe, fazendo as aulas, você aprendendo, buscando informações, buscando por você bons conteúdos para despertar a visão, pedindo para Deus revelar para você, para o Espírito Santo te ajudar, e aí você se reconectar com aquilo que é valor. Então, se saúde é um valor importante, se você quer viver mais saudável, não somente para viver mais e melhor aqui nessa terra, mas porque você tem um propósito muito claro na sua vida. O seu propósito é de disseminar, gente. Jesus está voltando. E a gente mal tem energia para dar conta de fazer as coisas básicas do nosso dia a dia. Como é que a gente vai dar conta de andar a segunda milha para a pregação do evangelho, queridos? Nós estamos adoecendo, nós estamos morrendo. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, primeiro, por onde eu começo, Dani? Pelo começo, né? Descobrindo alguns aspectos da minha vida que eu quero mudar. Mas eu não vou mudar tudo de uma vez. Escolhe um aspecto, um passo por vez. Tem um livro muito bom que se chama 1% Melhor, né? O Poder do Hábito. 1% melhor cada dia, essa é a premissa dele, e é 1% melhor mesmo. Eu não ando nada, eu vou andar 5 minutos. Ótimo, 5 minutos. Para quem não anda nada, 5 minutos é alguma coisa. Amanhã eu ando 10, depois eu ando 20, depois eu ando 30. Queridos, é progressivamente, é a gente sendo insistente, persistente, né? E com um alvo muito claro. Depois eu começo a superação das barreiras. Quais são as minhas dificuldades maiores? Adianta eu só sentar e reclamar? Dani, tu não conhece meu marido. Ai, que esse homem não me ajuda, porque se ele não comprasse tanta besteira, se eu não tivesse que cozinhar isso para ele, aí eu não comia. Opa! Enquanto a culpa for do outro, enquanto eu não assumo a minha responsabilidade, eu não vou mudar, porque sempre a culpa vai ser do outro. Então é a gente sair dessa zona de vítima, colocar como protagonista e falar: não, ainda que eu tenha besteira na minha casa, que eu não vivo sozinha, não tenho o modelo ideal, não tenho dinheiro para comprar tanta variedade, queridos, eu vou fazer o melhor possível com aquilo que eu tenho. Entende? Essa é a premissa, não é? O ideal seria eu comer 4 tipos diferentes, né, de frutas por dia, mais salada, mais a variedade de brócolis, de vegetais, disso, daqui. Não tenho dinheiro, Dani. Vamos fazer o melhor com aquilo que tem? Eu tenho a banana, eu tenho acesso a laranjas, frutas da época, eu não tenho castanha, mas eu tenho amendoim, eu tenho aveia. Queridos, é trazer para parar de falar sobre as dificuldades e trazer para a mudança. Esse é o nosso desafio, superar as barreiras que a gente encontra e que a gente vê. E aí a gente vai praticando isso, e a gente vai sustentando, e a gente vai se fortalecendo, porque quando a gente vence um não, a gente não tem prazer melhor do que vencer o não. Você disse não para algo que você não ia fazer, você venceu. Nossa, isso te dá assim uma alegria tão grande que é melhor do que quando a gente cede ao prazer momentâneo. E aí, assim, queridos, a nossa vida ela precisa ser ajustada. Às vezes a gente olha como todo esse processo de mudança de estilo de vida como sendo uma estrada reta, né? Tranquila, sem obstáculos. Nossa, amanhã vai ser o melhor dia da minha vida e eu vou conseguir tudo. E aí chega o amanhã, queridos, como que é a estrada da nossa vida? É nada reto. É assim, sobe, desce, é um labirinto, é ponte, é dificuldade, é você quase caindo, é uma loucura. Mas aí a gente vai descobrindo o poder tão grande de viver um dia de cada vez, né? Então, só por hoje eu vou andar nessa estrada da minha vida que é cheia de dificuldade, tentando antecipar algumas dificuldades para evitar, né? E achar maneiras de me planejar, de me organizar melhor, de preparar, já deixar minha comidinha preparada, né? Carregar água, me manter hidratado, acordar mais cedo para conseguir fazer um alongamento, uma caminhada. E aí a gente vai celebrando em cada etapa, um dia de cada vez, né? Lembrando sempre do que pode ser possível da gente cair, da gente se desviar do caminho, e saber que sair da zona de conforto dói e dói muito. E se por acaso a gente volta para os velhos hábitos, gente, a gente sempre tem uma oportunidade, ó,
de fazer ali o balão, de fazer o retorno e voltar para o sentido certo. Essa é a realidade, né? Às vezes a gente tem recaídas, às vezes a gente cai, não consegue ver muito o caminho à frente, mas a gente sabe, né, que Deus está nos guiando e Ele quer nos guiar. A gente precisa permitir, a gente precisa pedir. Essa é a nossa função. E aí, caminhando agora para o finzinho, né, para o finalzinho, é a gente vencer essa crença que a gente tem do tudo ou nada. Ou eu faço tudo perfeito, tudo direito, ou eu não vou fazer nada. Não, já deu, não consigo mesmo, chuto o balde e assim vai. Né? Então, ao invés de ser 880, quem sabe a gente pode experimentar o 2080. O que que isso significa, né? A gente fazer 20% das nossas ações, ações que sejam sustentáveis, ações que sejam boas, que vai impactar na maior parte dos nossos resultados. Isso começa como? 1% melhor cada dia. E não tem fórmula mágica, né? É como um alfaiate que faz uma roupa sob medida, né? Aquilo que funciona para você. Não necessariamente vai funcionar para o outro. E essa é a maravilha, porque Deus nos criou, né, de maneira individualizada. E a gente pode, né, queridos, a gente pode realmente, com a ajuda de Cristo, vencer. Porque lembre-se, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio e vem para que a gente tenha uma vida e tenha essa vida em abundância. Isso é o que Deus deseja para cada um de nós, né? Para que a gente tenha de fato uma vida mais abundante, uma vida com mais energia, uma vida que a gente possa viver melhor, ter prazer e alegria, né? E isso não significa que nós não tenhamos ou que não venhamos a ter dificuldades, pelo contrário, né? A gente vai ter, mas a gente sabe que Ele está ao nosso lado, né? Ele sabe que a gente sabe o quanto para que eu possa cumprir o meu propósito, eu preciso ter saúde, eu preciso ter qualidade de vida melhor. Então, esse é o nosso convite para vocês que estão emergindo nesse módulo 1, onde a gente vai estar falando ali na plataforma, né, nas aulas, sobre mudança de hábito, a gente vai estar falando sobre como que funciona esse corpo humano, os cuidados principais que nós devemos ter, e esse é o convite para que você possa colocar em prática na sua vida. E aí, conforme você vai experimentando, você vai compartilhando, e a gente vai criando uma corrente muito grande, um exército muito grande para poder impactar para o reino de Deus. Então, esse é o nosso desejo. Amém? Amém. Que bênção, né, queridos? Essa é